Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor,
ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão
de sua própria felicidade. E projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira.
A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo.
No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer
determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. Um indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então,
Nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal.
Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas.
Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação.
A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo, ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. O indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito,
voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro, e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas. Depois pensamos que